Na pequena aldeia de Ticrapo, situada nas montanhas dos Andes, no Peru, desenrolou-se uma história que cativaria o mundo e desafiaria toda a compreensão médica. Era a história de Lina Medina, uma jovem que se tornaria a mais jovem mãe confirmada na história da medicina. Lina nasceu em 1933, filha do meio de uma família pobre que lutava para sobreviver. Os seus pais, Tiburelo Medina e Victoria Loceia, trabalharam arduamente para sustentar os filhos, mas a vida na aldeia remota era dura e os recursos escassos. A infância de Lina foi simples, repleta de alegrias e lutas da vida rural. Mas quando Lina se aproximava do seu 5º aniversário, seus pais notaram algo incomum. O abdômen de Lina estava crescendo a um ritmo alarmante, e eles ficaram preocupados com sua saúde. Eles a levaram a um médico local, que fez um diagnóstico chocante. Lina estava grávida. A notícia se espalhou rapidamente pela aldeia, gerando rumores e especulações. Como uma criança de 5 anos poderia estar carregando seu próprio filho? O caso chamou a atenção do Dr. Gerardo Lozada, renomado médico de Lima, que viajou a Ticrapo para examinar Lina e confirmar o diagnóstico. O exame do Dr. Lozada confirmou o impossível. Lina estava realmente grávida. A notícia causou ondas de choque na comunidade médica e no mundo em geral. Como uma criança tão jovem poderia estar carregando seu próprio filho? O caso de Lina Medina tornou-se um mistério médico, um enigma que médicos e cientistas lutaram para compreender. À medida que a gravidez de Lina avançava, o mundo assistia incrédulo. A jovem, que mal havia saído da infância, carregava uma criança em seu corpinho. Os médicos a monitoraram de perto, preocupados com sua saúde e com a saúde do feto. Em 14 de maio de 1939, Lina deu à luz um menino saudável, nascido pelo próprio Dr. Lozada. O mundo prendeu a respiração quando a mãe mais jovem da história trouxe uma nova vida ao mundo. O bebê, chamado Gerardo, em homenagem ao médico que cuidou de Lina, foi um milagre em mais de um aspecto. Mas as questões permaneceram. Como isso aconteceu? Como uma criança tão jovem engravidou? A verdade estava envolta em mistério, sem respostas claras à vista. Alguns especularam que Lina tinha sido vítima de abuso, enquanto outros questionaram se haveria uma explicação médica para o seu estado. Nos anos que se seguiram, Lina e seu filho viveram uma vida tranquila, longe dos holofotes. Ela cresceu cercada por sua família, que a apoiou nos desafios e lutas que surgiram ao ser uma jovem mãe. A história de Lina desapareceu das manchetes, mas o mistério de sua gravidez permaneceu. Décadas se passaram e o caso de Lina permaneceu uma nota de rodapé na história da medicina. Uma anomalia curiosa que desafiava qualquer explicação. O mundo seguiu em frente, mas a memória da jovem que se tornou mãe em tão tenra idade permaneceu na mente de quem ouviu a sua história. Em 2002, o filho de Lina, Gerardo, fez uma revelação chocante. Afirmou que o pai de Lina, Tiburelo Medina, era o pai da criança que ela deu à luz aos 5 anos de idade. A revelação causou ondas de choque em todo o mundo, reabrindo velhas feridas e levantando novas questões sobre o caso de Lina. A verdade da história de Lina Medina poderá nunca ser totalmente conhecida. Ela foi vítima de abuso por parte do próprio pai ou havia uma explicação médica para sua gravidez que ainda não havia sido descoberta? O mistério do caso de Lina perdura, uma lembrança assustadora da fragilidade e resiliência do espírito humano. E assim, a história de Lina Medina, a mais jovem mãe confirmada na história da medicina, continua a ser um puzzle envolto num enigma, uma história que desafia qualquer explicação fácil. Na pacata aldeia de Ticrapo, situada nas montanhas dos Andes, no Peru, a memória da jovem que se tornou mãe aos 5 anos de idade continua viva, um testemunho do poder duradouro do espírito humano
face a desafios inimagináveis.